Bem-vindos a mais uma aula de Química com a professora Liliane Hanna. Nossa aula de hoje é Estudo dos Gases, aula 3. Hoje iremos abordar a equação de Clapeyron, que relaciona as três variáveis de um gás, pressão, temperatura e volume, para uma quantidade de matéria igual a N, onde N representa número de mols de partículas, átomos ou moléculas, descrevendo totalmente o comportamento de um gás ideal. Então, na equação nós temos a pressão vezes o volume, que é igual ao número de mols vezes uma constante, chamada de R, vezes a temperatura. Na legenda abaixo nós temos a pressão, que pode aparecer em atm, milímetros de mercúrio, ou ainda em quilopascal. O volume obrigatoriamente é expresso em litros. O número de mols é calculado fazendo a divisão da massa fornecida em gramas pela massa molar do gás em questão. R é uma constante geral dos gases, que pode admitir três valores, vai depender da unidade de pressão. A temperatura é obrigatoriamente expressa na escala absoluta, a escala Kelvin. A equação de Clapeyron, ela é expressa, por essa equação que nós acabamos de mencionar. Aí eu disse para vocês que o R ele pode admitir outros valores. Se a pressão ela vier em atmosferas, atm, o valor vai ser 0,082. Se a pressão vier em milímetros de mercúrio, esse valor ele irá para 62,3. E se a pressão estiver em quilopascal, o R vai ser de 8,315. As condições normais de temperatura e pressão, CNTP. Dizemos que um gás se encontra nessas condições normais de temperatura e pressão quando a pressão for 1 atmosfera ou 760 milímetros de mercúrio, a temperatura for 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. O volume molar é o volume ocupado por um mol de gás. Nas condições normais de temperatura e pressão, o volume molar de qualquer gás é 22,4 litros. E de onde surgiu a equação de Clapeyron? Você tem aí a pressão sendo multiplicada pelo volume e dividida pela temperatura. Quando você realiza vários experimentos com gás, você sempre vai obter uma constante. Para um mol de gás, então você vai ter a constante de 0,082. Se você dobrar a quantidade de matéria, ou seja, o número de mols, você também tem que dobrar, não é? Tem que multiplicar aqui no caso por 2, mas você sempre vai obter uma constante, não interessa a quantidade de matéria. Para N mols, você vai ter N vezes multiplicado por 0,082. E essa equação de Clapeyron, ela partiu da hipótese de Avogadro, que diz o seguinte: volumes iguais de gases quaisquer, nas mesmas condições de temperatura e pressão, contém a mesma quantidade de moléculas. Então aqui na imagem você tem o gás metano e o gás carbônico. Embora todos eles tenham os mesmos valores, aqui, todos eles têm o mesmo valor de volume, pressão e temperatura, então consequentemente eles vão ter a mesma quantidade de moléculas. Então, para fixar melhor esses conceitos, vamos resolver duas questões sobre a equação de Clapeyron. Calcule o volume ocupado por 64 gramas de oxigênio, do gás oxigênio, a 27 graus Celsius e 1 atm de pressão, admitindo o comportamento ideal.
Além disso, a questão forneceu alguns dados, que foi a massa molar do gás oxigênio, que é 32 gramas por mol. Forneceu o valor da constante do gás, que é 0,082. Então, agora é só aplicar na equação. A pressão é um ATM. O volume é o que você busca calcular. O N é calculado, que é o número de mols, né? É calculado pela massa dada em gramas do gás pela sua massa molar. Então, nós temos aqui 64 dividido por 32 vezes a constante, que equivale a 0,082, e vezes a temperatura, que você já fez a conversão. Aqui ao lado eu mostro para você como é que faz a conversão. Você pega a temperatura em graus Celsius e soma com 273 e você vai obter 300. Então, você vai colocar esses 300 aqui no lugar da temperatura. E aí nós iremos obter, realizando aqui o cálculo, o valor de 49,2 litros, que é o volume ocupado por esse gás. Na segunda questão, nós temos aqui um certo gás, cuja massa vale 140 gramas, ocupa um volume de 41 litros, sobre a pressão de 2,9 atmosferas, a temperatura de 17 graus Celsius. O número de Avogadro vale 6,02 vezes 10 elevado a 23, e a constante universal dos gases perfeitos equivale a R igual a 0,082. Nessas condições, o número de moléculas continuadas no gás é aproximadamente D. Então, você vai utilizar primeiramente a equação de Clapeyron, vai substituir os valores numéricos na equação. A pressão aqui é de 2,9 atm, o volume aqui é de 41 litros, o número de mols é o que você vai calcular, a constante equivale a 0,082 vezes a temperatura. A temperatura que foi dada para você aqui foi 17 graus Celsius, mas aí você faz a conversão, soma 17 com 273 e você vai obter 290 Kelvin. Então, aí você realizando o cálculo, você vai obter um número de mols equivalente a 5 mols. Só que a questão, ela pede um número de moléculas. E aí, como vamos fazer para calcular o número de moléculas? Então, você, pela constante, pelo número de Avogadro, ele diz o seguinte: um mol tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E 5 mols, que foi o que você descobriu, equivale a quantas moléculas? Então, você coloca ali X, faz aí um produto dos meios pelos extremos, ou seja, multiplica cruzado. Então, você vai ter aqui 1 mol vezes X é X, e 5 vezes 6,02, aproximando aqui, 5 vezes 6 é 30, e repete aqui, vezes 10 elevado a 23. Então, aqui você tem um resultado de 30 vezes 10 elevado a 23 moléculas, mas aí você pode aproximar esse resultado, fazer um arredondamento. Então, você coloque o 30 agora, né? Fica 3. E aí você acrescenta uma casa ali na potência de 10. Então, vai ficar 3 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Então, a nossa aula por hoje se encerra por aqui. E muito obrigada.